Império Romano passou a perseguir fortemente aos cristãos, a igreja cristã. Fortemente. Portanto, esse cavalo vermelho representa o Império Romano e sua perseguição aos cristãos. E foram perseguições assim em massa. Tudo era culpa dos cristãos. Sabemos até de Nero, que incendiou a cidade, e o culpado foi os cristãos. Aí mata os cristãos. E foi nessa época aqui que nós temos, então, várias situações com cristãos sendo mortos. Por exemplo, aqui era muito comum levarem os cristãos às arenas, ao Coliseu, e lançarem as feras para serem devorados pelos leões e tal. Enquanto isso, aí o pessoal na arquibancada vibrava e aplaudia. Era um espetáculo ver os cristãos sendo devorados pelas feras. E isso aconteceu nesse período, que é símbolo desse cavalo vermelho. Por isso a simbologia da grande espada, morte, etc. Agora tem um fato muito interessante aqui nessa época com os cristãos. No ritmo de violência, de perseguição que havia, a tendência era que se acabasse com o cristianismo, se acabasse com os cristãos. Mas não foi esse o efeito. Houve um efeito contrário. Tertuliano foi que usou a famosa frase dizendo que o sangue dos cristãos era como semente. Porque quanto mais cristãos se matavam, mais se convertiam, mais pessoas se convertiam. Havia muitos aqui na arquibancada que, ao ver os cristãos sendo fiéis e até o fim, morrendo ali por sua fé, muitos se convertiam. Depois eram eles que estavam lá fazendo parte dos mártires. Agora, o Apocalipse é cheio de paralelos. Por exemplo, o cavalo branco, ele faz um paralelo com a igreja de Éfeso, que significa desejável. Esse cavalo vermelho faz paralelo com a igreja de Esmirna, que é a segunda igreja das 7. E vamos ver o que tem lá em Esmirna, só para entender os paralelos. Capítulo 2 de Apocalipse. É por isso que tem essa mensagem aqui em Esmirna, que é o período desse cavalo vermelho aí. Veja só, capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa tribulação de 10 dias é um período em que Diocleciano, um imperador romano, ele perseguiu implacavelmente os cristãos. Por 10 anos, ele fez uma série de perseguições, do ano 303 a 313. E aí que representa esses 10 dias, tereis tribulação de 10 dias. Mas ser fiel. Aqui a promessa de Deus é que, no versículo 11, é que os fiéis não receberão o dano da segunda morte. Mas aqui Deus não disse que eles não seriam poupados dessas mortes, dessa época. Mas aí Deus então os assegura, ser fiel até a morte. Muitos vão morrer, mas sejam fiéis até a morte. Eu não sei se nós vivêssemos naqueles tempos, naquela época, eu não sei como seria a nossa postura diante daqueles eventos, na é verdade? Eu não sei se teríamos tamanha coragem de ser fiéis até a morte. Mas esses cristãos foram vigorosos até a morte por causa de Cristo.